Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estar falando sobre as vezes que Deus mandou as pessoas ficarem em confinamento. Realmente, né? Algo semelhante ao que nós estamos passando neste período aí de confinamento também dentro das nossas casas. Primeira situação, nós vemos, foi quando Deus preparou Noé e sua família para o dilúvio que viria. Está lá no livro de Gênesis capítulo 6 e 7, onde fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, tal era a corrupção, tal era a imoralidade que existia na terra naquele período. Então Deus tomou uma decisão de terminar com a raça humana, mas para isto todos foram avisados, antecipadamente todos foram avisados, e Noé foi o escolhido para avisar a todos, e também recebeu a missão de construir aquela arca, que era uma arca bastante grande, naquele tempo aquela construção foi muito difícil, mas esta era a missão que Deus tinha dado para Noé, para que ele então construísse a arca, ele e a sua família entrassem na arca e aqueles naturalmente que ouvissem a mensagem que Noé estava trazendo da parte de Deus. Ninguém aceitou, então entra Noé, a sua esposa, seus filhos e a esposa de seus filhos. Então 8 pessoas entraram na arca e os animais, todos os animais, um casal de cada espécie. Então foi um momento muito difícil, onde Deus manda uma mensagem para toda a humanidade, apenas Noé e sua família e os animais entram na arca. Então foi um período de confinamento, muitos foram os dias, mas vamos aí partir no mínimo 6 meses, 40 dias do dilúvio, mais 150 dias que as águas prevaleceram sobre a terra, e mais algum tempo aí que a Bíblia também registra, mas vamos partir do princípio aí, no mínimo 6 meses de confinamento dentro daquela arca, e não estavam sozinhos, estavam juntamente com os animais. Não foi um período muito fácil, com certeza, cuidar de todos aqueles animais, que estavam ali dentro daquela arca. Não era apenas colocar os animais, era cuidar deles até que eles pudessem sair, e teriam que sair vivos, não era para eles entrarem e acabarem morrendo. Então, foi um período muito difícil para aquela família, mas Deus sustentou eles, Deus guardou eles, e a partir dali, quando as águas baixaram e Noé então pôde retornar à vida, foi exatamente o que aconteceu. Então esse foi o primeiro momento em que Deus manda uma família ficar em confinamento. Muito tempo foram, mas num outro período foi quando Deus fala com Moisés que tiraria o povo de Israel da escravidão do Egito. Foi naquele período ali das pragas, onde Faraó endurecia o seu coração e não permitia que Israel saísse daquele lugar. Então Deus começou a mandar as pragas sobre Israel, ou seja, sobre o Egito. Sobre Israel sempre era guardado, pela direção de Deus, pela orientação de Deus. E a 10ª praga então foi a praga a derradeira, aquela onde veio a morte dos primogênitos. E qual era a recomendação de Deus para o povo de Israel? Que eles entrassem para suas casas.
ficassem também confinados dentro das suas casas, até que passasse o espírito da morte. E ali então Deus deu várias instruções para o povo de Israel, onde eles deveriam celebrar a Páscoa, que era então já a celebração da libertação, onde eles estariam saindo da terra do Egito como escravos para serem livres, onde eles iriam para a terra prometida, determinada, pelo próprio Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Eles obedeceram, o espírito da morte passa sobre a terra do Egito, há grande choro, grande lamento, um clamor muito grande, porque aonde o anjo da morte passava, o primeiro filho de cada família morria, o primogênito. E então ali era uma tristeza muito grande. Mas o povo de Israel estava guardado, porque eles estavam dentro das suas casas. A orientação de Deus era que eles não saíssem das suas casas, permanecessem ali até a ordem dada por Deus, onde Deus determinaria que estaria então terminada aquela etapa. E foi o que aconteceu. Você pode ver isso no livro de Êxodo, capítulo 12. Ali você pode ver como aconteceu todas estas coisas. Então o primeiro confinamento foi de Noé e a sua família dentro da arca. O segundo confinamento foi as famílias do povo de Israel lá no Egito entrarem para dentro das suas casas e ali permanecerem até que o anjo da morte passasse, e Deus então daria a ordem que eles estariam livres. Terceiro confinamento foi em Jericó. Jericó, para uma família em especial, para uma família em especial. Foi quando Josué manda os espias para olhar em Jericó, porque eles estavam prestes a invadir a cidade de Jericó. E ali então os espias foram até Jericó. E o que aconteceu? Então o rei acabou descobrindo que havia espias ali na sua terra e mandou então perseguirem os espias. E os espias então acabaram entrando para dentro de uma casa de uma mulher, a mulher chamada Raabe. E aquela mulher protegeu os espias, Aquela mulher protegeu os espias. E eles então conseguiram escapar da morte e escaparem do rei ali de Jericó. E eles então fizeram uma promessa para Raabe, Raabe sabia que Jericó seria invadida, e então ela pediu que eles tivessem misericórdia dela. E aconteceu, então os espias fizeram aquela promessa, dizendo: quando nós invadirmos a terra de Jericó, vocês entram para dentro da sua casa, você e a sua família, mas coloquem do lado de fora da sua casa um cordão de escarlate, que seria o sinal de que aquela casa não poderia ser invadida como as demais. E foi então o que aconteceu. Quando Raabe soube da invasão de Jericó, ela entra também em confinamento dentro da sua casa com a sua família, coloca o fio de escarlate do lado de fora da sua casa, e ali eles estavam protegidos. Todo Jericó foi destruído, toda a cidade de Jericó foi destruída, Uma cidade que era praticamente inviolável, os muros eram intransponíveis, mas Deus fez um milagre tão grande. E ali Raabe foi guardada por Deus e guardada pelo exército de Israel. Então, o que a gente vê diante destas situações? Que a cada situação que houve
um confinamento determinado por Deus, houve muitas mudanças após este confinamento. Após esta situação, houve muitas mudanças. Quando Noé sai da arca, a humanidade inteira tinha morrido por causa do dilúvio, por causa das águas, morreram afogados. A humanidade inteira, com exceção de Noé e sua família. A partir dali, um novo tempo. Quando Israel também sai do Egito, ou seja, eles recebem a ordem dada por Deus que eles estariam prontos a sair, eles saem das suas casas já para partirem para uma nova terra, terra prometida. Eles não eram mais escravos. Faraó se rendeu e ali eles saem para uma liberdade, uma nova vida. Da mesma forma, Raabe, quando termina a guerra de Jericó, ela passa a ter uma nova vida. A vida de Raabe era uma vida bastante triste com sua família, mas ela foi protegida por Deus pela sua fidelidade para com os servos de Deus. O que eu quero dizer com esta palavra? Que Deus tem um novo tempo para as nossas vidas, nesse momento que nós estamos passando. Deus tem um novo tempo para a sua casa, para a sua família. Deus tem um novo tempo para a sua igreja. É o momento de nós prepararmos a nossa vida. É o momento de nós colocarmos tudo no seu devido lugar. Isto não é por acaso que nós estamos passando. Deus permitiu isto, para que a igreja reflita, para que cada um de nós venhamos a consertar o que precisa ser consertado, para que possamos esperar a volta de Cristo. Sim, isto é um sinal evidente da volta do Senhor Jesus Cristo. E é o momento em que toda a terra parou, toda a terra está confinada, porque foi permissão de Deus. Mas tudo Deus faz com propósitos, nada é por acaso. Deus não é Deus de acaso, Ele não é Deus de coincidência, é Deus de propósito. Entenda, prepare-se, coloque a tua vida no altar de Deus, corrija o que tem que corrigir, perdoe quem você tem que perdoar, peça perdão se você tem que pedir perdão, volte-se para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Se você saiu, não abandone a casa de Deus, não abandone a igreja aonde você está servindo a Deus. Não, cuidado com as mensagens diabólicas que são lançadas para que as pessoas abandonem a sua vida espiritual, abandonem a sua fé, abandonem a igreja. Não, isto é mensagem diabólica. Coloca a tua vida no altar de Deus, fica confinado aonde você está, dentro da tua casa, mas também na igreja aonde você está servindo a Deus. Na hora que o Senhor vier buscar a igreja, você estará preparado para subir. Não é um momento de nós estarmos aí olhando nem para a direita nem para a esquerda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, este descansará à sombra do Onipotente. Então, é o momento que Cristo está preparando a sua noiva, a igreja, para o arrebatamento. Não podemos, nesse momento, esmorecer. Não sabemos quanto tempo isto vai durar, só Deus sabe. Mas entenda, a cada confinamento que houve na Bíblia, houve mudanças depois, mudanças grandes, fortes. É isto que vai acontecer. Vem grandes mudanças na nossa vida pessoal, na nossa família, vem grandes mudanças para o mundo e vem grandes mudanças para a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe com estas palavras e que estejamos todos preparados e quando Cristo voltar, vamos subir com Ele para estarmos para sempre com Ele na eternidade. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém.